no presencial, quanto no virtual e quanto no espiritual também. É para todos nós que estamos aqui reunidos, com a graça de Deus. Estamos iniciando mais um encontro, mais uma chance da gente aprender e se conectar com o mundo espiritual. Vamos dar boas-vindas à irmã Nacilda e passar a palavra para ela, para que ela possa iniciar os trabalhos. É com você, minha irmã. Muito obrigado mais uma vez. Tenha um bom trabalho. Que Jesus te abençoe. Ô, meu irmão Carlos, boa noite a todos que estão aí na sala presencial, aí no Ismael Ramos das Neves, em Alto Rodrigues. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. E também boa noite aos nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando por esta sala, Sandra Paixão, Carlos. E agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade que o nosso Criador está nos proporcionando de poder estar aqui participando desse momento de aprendizado. Que Jesus nos ilumine, que a Virgem Mãe Maria Santíssima nos proteja e toda a espiritualidade encarregada desse trabalho maravilhoso, Ismael Ramos e toda a equipe espiritual, que possa, nesse momento, nos ajudando, para que as mensagens possam chegar aos nossos irmãos. A gente poder falar um pouco hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje a gente vai abordar o item 6 e 7, não acredites em todos os espíritos. Então, essa mensagem é de São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Imagina, é uma coincidência, né? Nós estamos nesse período de São João, né, Carlos? E vem a mensagem de São João. Mas vamos lá. Vamos hoje falar um pouco desse tema, né? Que é não acredites em todos os espíritos. Então, o primeiro item é que diz assim: meus bens amados, não acredites em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. Então, essa é uma observação, esse primeiro item, é uma observação que São João passa para nós, para que a gente faça sempre essa observação. Se essa comunicação que nós estamos recebendo, se esses espíritos são verdadeiramente de Deus, né? Porque vários falsos profetas se ergueram no mundo, né? Uns dizendo que é isso, uns dizendo que é fulano, outros dizendo que é o Messias, ou uns diz que um diz que é o Messias, outro diz que é o Cristo, ali outro diz que é o Espírito Santo, enfim. Mas vamos lá. Vamos para o item 7. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem, ao contrário, lhe dar um último golpe. Vejam bem, meus irmãos, essa parte do Evangelho é muito importante para que a gente fique atento. Como esse aqui, vem ao contrário, lhe dá o último golpe. Não peças ao Espiritismo milagres, nem prodígio, porquanto declara ele formalmente que não os produz.
como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual. E que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis natural, e dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda do domínio do maravilhoso. Eu vou parar aqui para não me alongar, senão eu me perco e não a gente ainda não falando, que tem muita coisa para a gente falar aqui. Bem, aqui no início, diz assim: os fenômenos espíritas, longe de darem crédito a falsos cristos e aos falsos profetas, porque, como alguns exageram em dizê-los, vem ao contrário lhe dar um último golpe. Meus irmãos, a gente tem que prestar atenção às comunicações que chegam até nós. A gente tem que prestar atenção porque aí a gente diz assim, mas por que existem falsos espíritos? A gente fica perguntando isso, né? Fazendo essa pergunta. Por que existem falsos espíritos? Porque já existem os falsos profetas aqui no plano físico. Tudo começa por aqui, no plano físico. E ela se prolonga no plano espiritual. Vamos aqui, por parte. Esse pessoal que engana, que dá golpe nas pessoas, essas pessoas que vivem, que são charlatões, enganando, mentindo, se passando por isso, se passando por aquilo, se passando por banco, se passando por aquilo, muda de documento, né? Muda, faz, tem sei quantos nomes, tem sei quantos documentos, falsifica isso, falsifica aquilo. Essas pessoas têm muitas vezes, têm uma aparência tão bonita, tão boa, tem uma conversa que lubridia até, mas ali tem a enganação, vem e joga aquela conversa para você, para nós. E a gente se embeleza, se encanta logo pela aparência. Bem, a pessoa bem, tem uma aparência boa, né? Tem uma conversa que tem uma lábia que misericórdia. E a gente não procura saber os procedimentos daquela pessoa, quem é aquela pessoa, de onde vem, se aquilo que está dizendo é verdade, né? Mas aquela pessoa tem uma boa aparência, tudo basta. Só em ter uma aparência bela, boa, a gente já se ilude. Aí acha que por ter uma aparência boa, aquela pessoa não é o enganador. Mas deixa que por trás daquela beleza, por trás daquela conversa, né? Daquele papo que aquela pessoa está jogando para nós, e a gente se encanta e deixa se levar. E depois a gente vê o resultado, né? Então, aquela pessoa não é nada daquilo que estava aparentando ser. Aquilo só era só aquela carcaça de boniteza, de beleza, de uma bela conversa. Chega uma pessoa ali com uma péssima aparência. Não precisa nem ser uma péssima aparência, não precisa nem ser isso. Mas que não esteja bem vestido, como aquele que está vestido, belo. Não tem um vocabulário de palavras refinadas, não tem um comportamento
né? É uma pessoa totalmente grossa, palavras rudes, não é uma pessoa assim que intelectualmente não tem conhecimento nenhum. Aí tem aquele que está ali, todo belozinho, parece um pavão. Aí eu vou dar confiança e acreditar em quem? Naquele que está bem vestido, que tem intelectualmente tem um português perfeito, né? E caiu na lábia daquele. E aqueles que estão ali com uma aparência simples, rude, ignorante, palavras grosseiras, eu quero lá saber disso. Vai estar mentindo. Aí é onde a gente se engana, meus irmãos. Aquele dali está só com aquela aparência, mas a intenção é outra totalmente diferente. Então a gente não procura saber se é ou se não é, se é verdade ou se não é verdade, de onde vem aquele cristão, de onde saiu, quais são os procedimentos daquela pessoa, mas aquele que está ali, aquele que está ali, vestido com péssima aparência, eu já não acredito. E já vou buscar saber quem é aquela pessoa, vou procurar saber, porque eu acho que isso é um ladrão, é isso aí, isso é um enganador. Então, essas pessoas, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque quando essas pessoas desencarnam, elas continuam fazendo as mesmas coisas. Por isso que existem os falsos espíritos. Por quê? Porque são pessoas que passaram a vida toda aqui enganando, passando a perna num, passando a perna no outro, com conversas bonitas, com belas conversas. E quando essas pessoas morrem, eles continuam fazendo as mesmas coisas. E a gente não procura saber, chega uma comunicação, a gente não procura saber, é doutor fulano de tal, é doutor fulano de tal, então deixa o doutor falar, deixa o doutor se comunicar. Muitas vezes é um enganador. Aquele espírito é um espírito enganador. Mas como está usando o nome, né, de um doutor, se passando por doutor fulano de tal, então é todo ouvido. E ali é onde está a enganação. Aí vem aquele outro espírito, né? Que não tem o nome de doutor. Vamos ser bem claros, tem o nome de um preto velho, de um caboclo. Ah, não. De jeito nenhum, isso aí é um espírito inferior, né? A gente diz logo, é um espírito inferior, é um espírito isso, espírito aquilo, está mentindo, não sei, engana, é um espírito que vem, imagina logo que vem de zonas que só Deus sabe. Então é aí que a gente tem que prestar atenção, que nem tudo que é belo está a verdadeira verdade. E quando nós recebemos as mensagens, mas como é que eu sei que um espírito ele é enganador? Ele pode ter o seu português refinado, palavras bonitas, fala logo de início, vem falando que para lubrificar, mas nessa conversa ele vai deixar o seu sinal. Porque o espírito que é elevado, que é sério, ele fala de amor do início ao fim. O espírito verdadeiro, o que trabalha com amor, ele jamais se mete na vida do outro, na vida de ninguém. Ele não se mete em vida de ninguém, ele não procura saber vida de ninguém, dá resultado de algo que não pode dar. Já o falso, ele, se ele puder até inventar, ele inventa. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu trabalho na cabine, aí chega o pessoal e pergunta ao irmão Jacó que quer saber logo se quer o resultado, diagnóstico das doenças. Todinho. Não, irmão, disse não. Ninguém vai dar diagnóstico, não. Vá, faça seus exames. Se estiver acompanhando pelo fazendo tratamento, continue fazendo tratamento.
continue fazendo o tratamento aqui. Não procure saber de nada. O que você deve fazer é procurar se ajudar. Só isso. Né? Mas o espírito enganador ele já inventa ali. Você está com isso, você está com aquilo. E o irmão sai dali da cabine doidinho. Em vez de sair bem, sai doente. Mais doente ainda. Então tem que se prestar atenção, porque os falsos espíritos foram falsos cristãos aqui na Terra, de enganação, de mentira, e continua, se compraz em viver enganando, sente prazer de enganar. Né? Então vamos mais para frente, um pouquinho. Carlos, eu tenho quantos minutos? Oi, minha irmã, você tem mais 25 minutos. Certo. A gente vai até 7h45. Ok. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, olha aí, não poderia enganar por muito tempo a incredulidade e seriam logo desmascarados. A gente vê tanto isso aí, né? Que eu não tenho nada a ver que cada um faça como quer, mas a gente vê tantas pessoas dizendo que é isso, que é aquilo, né? Vende uma garrafa de água mineral por R$ 150, dizendo que vai curar não sei o quê, que vai um fogo que liga na tomada e diz que é o fogo bento não sei de onde. Então a gente tem que prestar atenção, minha gente, que não é dessa forma que se funciona. Outros passando dizendo que é o Cristo. Uma vez passou um homem na televisão, arrodeado de não sei de quem, eu acho que era umas freiras, tudo vestido, o homem todo vestido, até uma coroa de Jesus tinha, dizendo que era o Cristo. Então a gente tem que prestar atenção e tem pessoas que acreditam. Por quê? Porque já tem aquela de enganar. E quando essas pessoas morrem, continua fazendo. Quando vem para enganar, para brincar. Né? Então, é isso que a gente, os falsos profetas, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, falam isso. O espírito sério, ele não se mete na sua vida, na minha vida. Por quê? Porque ele sabe, respeita as leis de Deus e sabe que existe o, é, o livre-arbítrio que nós temos que possamos fazer da nossa vida o que a gente quiser. Eles apenas nos orienta, nos dão um conselho, mas eles não interferem. Quer fazer, faça. Mesmo sabendo que a gente vai quebrar a cara, vai se dar mal, eles orientam, aconselham, mas não podem interferir, eles não querem, eles não interferem. Não, faça assim, 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 isso, assim, assim, assim. Não. Eles orientam, dão um conselho, né? Pode dar assim, uma explicação mais clara, né? Mas dizer, se meter na sua vida, você tem que fazer assim, 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 ou isso, aquilo outro. O verdadeiro espírito, ele não se ocupa a esse tipo de trabalho. Né? Então, nós que somos médios, temos que ter muito cuidado, trabalhadores, com as mensagens que chegam até nós. Se aquela mensagem, vamos ver o conteúdo daquela mensagem. Se aquela mensagem vem para o bem, não só meu, mas para o bem de um todo. Porque o verdadeiro espírito, ele não vem excluir um, isso beneficia o que ele acha que deve ser beneficiado. Quando ele vem passar uma mensagem, ele passa em benefício de todos. Né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Que mesmo diante de todas as palavras bonitas, encantadoras, mas lá, ou no início não, mas do meio para o fim, vai sair alguma coisa que você dá para perceber que deixou um tiquinho de veneno. E é ali que a gente sabe
se é ou não o verdadeiro espírito. Não pelo seu comportamento material, mas pelo seu comportamento, a sua atitude espiritual. Porque um verdadeiro espírito, um espírito sério, ele não vem falar de coisas material. Ele vem falar de coisas material. Ele vem dizer, você vai ter um carro, eu quero conseguir um carro, quero isso, quero... Ele vai se preocupar em cobrar. Só passo uma mensagem se for portanto. Faça assim que você vai conseguir tal coisa. Estou falando no material. Ele jamais ele vai se preocupar com isso. Porque ele sabe que isso não vai nos ajudar. Ele vai, o espírito sério, ele passa sempre a mensagem com serenidade, com respeito, com amor, em benefício daquele que está o escutando, em benefício de todos. Sempre vem mostrando os ensinamentos de Jesus para o nosso despertar. Já o espírito enganador vai estar se preocupando com isso? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, procurando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade e a luz são os únicos interessados em combatê-la. Olha bem, os que preferem a obscuridade, a luz, são os únicos interessados em combatê-la, né? Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros, né? Então, a verdade, a serenidade, o respeito, né? Ela rompe todo esse nevoeiro e chega, sim, rompe todos os nevoeiros e chega ao alcance daquele que está querendo ouvir aquela mensagem. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos, tá vendo? E de falsos profetas, que se encontra não entre os homens, mas entre os desencarnados, que foi o que a gente está falando agora, né? A dos espíritos. Porque esse primeiro parte falando sobre os espíritos encarnados, que somos nós, enganadores, que nós somos, sim, nós somos espíritos encarnados. Então, nós somos, muitas vezes, nos comportamos, o nosso comportamento, o que a gente faz aqui vai refletir lá. O que eu hoje sou, eu vou levar na minha bagagem. Então, se aquela pessoa é uma pessoa que só vive de enganar, de passar as pessoas para trás, de mentir, como eu citei no início, aquela pessoa, quando desencarna, vai levando todas aquelas tendências. Todas aquelas tendências para tudo esse tipo de enganação. Dá um nomezinho, Carlos, que eu não sei, eu não acerto nunca esse nome. Aquelas pessoas que falsificam documento. Como é, Sandra? Tu sabe, Sandra? Destinatário. Eu não acerto esse nome. Então, essas pessoas... Estelionatários, né? Isso, e eu também não consigo, não. É um nome muito comprido, sabe? Então, dá uma enrolada na minha língua quando eu chego lá. Mas essas pessoas que faz isso hoje, amanhã, quando eles desencarnam, vai continuar com a mesma farsa. Né? Então, a gente tem que prestar atenção hoje, quem está ao nosso redor, de irmãos encarnados. Aquelas pessoas que chegam com conversinha bonitinha, que chegam com isso, que chegam com aquilo, a gente tem que prestar atenção. Aquelas pessoas que chegam com boas aparências, né? E querendo, por fim, que você aceite determinada coisa, senão dá uma lavagem cerebral. E você tem que ficar atento. Se aquilo realmente, procure saber se aquilo é verdade, se aquilo acontece mesmo.
antes de deixar se iludir. E vamos, assim, excluir, deixar de excluir aqueles mais simples que chegam mesmo com toda grosseria, mas ali está saindo a verdade. Então, essa parte nós estamos falando do espírito encarnados que somos nós. E a gente que vive de falsificar a vida do outro, de falar mal do outro, de enganar. Se está acontecendo alguma coisa ali que eu escuto algo, eu já passo. Essas coisas que acontecem no celular, essas notícias, até que Sandra diz assim, Nacilda, tu presta atenção o que tu diz, o que tu estás ouvindo, para não passar, porque eu já passei, né? Porque o falso é falso e faz a gente ser falso, porque a gente acha que é verdade. E deixa que lá tem aquela notícia ruim, mentirosa, enganadora, que faz um terror na vida das pessoas. E quando a gente escuta, vê aquilo, o que, que a gente faz? Ainda bem que a nossa intenção é uma intenção boa, logo de poder proteger. Quantas pessoas puder, tiver ao nosso alcance, de proteger, de livrar daquela notícia que está ali. Quando a gente vai procurar saber, já é mentira. Aí até que eu parei eu digo, não vou mais não, que eu não sei se é verdade, se é mentira, se for bem, se não for, não estou mais transmitindo. Por quê? Porque são palavras, são notícias de pessoas que gostam de ver as pessoas se dando mal, as pessoas naquele terror, faz aquele terror psicológico nas pessoas. Então, são pessoas que se compraz com isso, né? São espíritos encarnados, nós estamos aqui, nos compraz com esse tipo de notícia, com esse tipo de coisa, né? Essa segunda parte vai falar dos espíritos enganadores, que somos nós quando saímos daqui, que passamos a vida inteira fazendo isso, quando chegar lá vai continuar fazendo, né? Então, aqui, essa parte, essa categoria, Kardec fala aqui, João, que é o mais perigoso, que são os espíritos. Né? Eles passam por falso Cristo, falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábio, né? Pseudo-sábio, que da terra passaram para a erradicidade. Tá vendo? Foram daqui para a erradicidade e continuam fazendo as mesmas desordens. E se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobre, recomendar ideias frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Então, foi tudo isso que nós falamos hoje, agora, nesse momento. São os espíritos que continuam com as mesmas faces de enganação, né? Então, muitas vezes, essas comunicações, esses espíritos se comunicam com a gente, passando por Dr. Bezerra de Menezes, deixa que não tem nada de Dr. Bezerra, né? Não tem nada de Dr. Bezerra. Ou senão, uma pessoa bem famosa, um pintor, ou algo muito famoso, e chega ali se passando por aquele espírito, e para que a gente possa saber que realmente é aquele espírito, a gente também tem que ter conhecimento de algo daquela pessoa, né? Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante, né? Eles agiam mais por aí, né? Eles agiam mais pela inspiração, pela a mediunidade que é inconsciente, aquela incorporação que a pessoa incorpora e fica inconsciente, audiente, que escuta, ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram
como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus. Quer dizer, eles se passavam, né, por esse daqui, o número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, se passando, vamos supor, por Moisés, né, uma hipótese, né? Ou se não, se passando por Cristo, como foi falado já no início, passando-se por Maria Santíssima, né? Mãe do Cristo, e mesmo por Deus. Aqui eu conheço uma pessoa, que essa pessoa, ela já me chamou a atenção 2 vezes por eu ser espírita. E ela diz barbaridades. E uma vez, ela disse que ela era escolhida de Jesus, ela era um discípulo de Jesus. Né? Então, ela quer que acredite naquelas coisas que ela diz, porque ela foi uma escolhida de Jesus e ela é um discípulo de Jesus. Então, bom, tá certo. Então, essas pessoas, quando desencarnam, continuam com aquela mesma loucura, né? Então, diz assim, meus bens amados, não acredites, não, isso aqui Cristo, ou por Deus, e é considerável. São João adverte contra eles, quando diz, meus bens amados, não acredites em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. O espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais, né? Então a gente tem que olhar, prestar atenção, não pelo lado material daquela pessoa, né? Mas pelo lado moral. Porque um bom comunicante, um médium, que ele tem uma conduta exemplar, uma conduta que eu digo assim, exemplar, que eu digo assim, que começa a trabalhar a sua reforma íntima. Porque não adianta eu estar aqui com essa coisa toda e quando eu sair daqui eu ir fazer tudo o contrário. Eu sou um anjo no centro e sou uma carrasca dentro da minha casa. Adianta? Então eu tenho que seguir os ensinamentos de Jesus e vivenciar. Eu tenho que fazer isso, nós. Então, essa comunicação, os espíritos que são enganadores, eles vão ter uma certa dificuldade de se comunicar com aquele médium. Porque a índole daquele médium, ele trabalha na renúncia, ele está buscando se melhorar, está buscando trabalhar, né? Se reformar. Mas aqueles que não buscam a serenidade, o respeito pelo trabalho mediúnico, e fica na enganação também, enganando, falando uma coisa e fazendo outra, aí esses irmãos têm, sim, uma facilidade imensa de se comunicarem. É do jeito que eles querem. Então, existe aquela afinidade de fluidos, né? O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais, e nos discernimento entre os bons e os maus espíritos, que pode, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julga-se os espíritos pelas qualidades de suas obras, como a árvore pelas qualidades dos seus frutos. Que a paz de Deus esteja com todos e a Virgem Mãe Maria Santíssima ilumine vocês. Espero
ter passado uma mensagem para vocês, meus irmãos, possa ter alcançado, né? Passar alguma mensagem para vocês desses ensinamentos da noite de hoje. Passo para o nosso irmão Carlos. Muito obrigado, minha irmã. A gente vê aí, né, que aquela frase que diz assim na terra como no céu é verdade, né? Do mesmo jeito que nós somos aqui, do mesmo jeitinho, nós iremos ser no mundo espiritual, né? Então, é onde vem aquele outro ensinamento, né? Faz a tua parte que os céus te ajudará. Por mais que a gente Por mais que a gente tenha um mentor espiritual, um anjo da guarda, por mais que a gente venha ao centro espírita, toma um passe, né? Ou a gente trabalhe em um centro, mas a gente tem que fazer a nossa parte sempre. Os espíritos estão no centro para que eles façam a parte deles, que é auxiliar os necessitados, os desencarnados e aqueles encarnados que estejam com merecimento. E a gente só vai ter esse merecimento se a gente fizer a nossa parte, né? Porque senão, se a gente ficar só esperando, nunca a gente vai conseguir. E do mesmo jeito, a gente chega no mundo espiritual, né? Muitas vezes nem cai a ficha, a gente nem entende que já está desencarnado. E a gente fica zanzando pelo mundo espiritual, né? Então, como é que eu estou hoje? O que é que eu penso? O que é que eu falo? Como bem a irmã comentou, o que é que eu compartilho? O que é que eu envio, recebo? O que é que eu vejo? Isso diz muito como está o nosso estado de espírito, a nossa mente, né? Diz muito, porque uma coisa é a gente ter a nossa saúde física, o corpo, né, com uma doença ou não, mas e a mente e o espírito, né? Então, do mesmo jeito, a gente chega no mundo espiritual. Será que eu estou com um grande apego às coisas, né? Será que o carro é mais importante do que a minha saúde? Será que é a casa? O ciúme que eu tenho ao dinheiro, aos objetos, ou então às pessoas? Esse apego muito forte, do mesmo jeito, eu vou estar no mundo espiritual. E assim, quantos e quantos irmãos não estão lá no mundo espiritual, já estão desencarnados, mas não seguem a sua vida, o seu adiantamento, ao invés de estar numa colônia espiritual, estudando, se preparando, trabalhando, ajudando, estão presos em casa, aos objetos, às roupas, ao guarda-roupa, ao carro, ao dinheiro, né? E assim muitos espíritos estão. E é por isso, como bem a irmã falou, por isso que tem muitos irmãos que gostam de enganar as pessoas, porque é aquilo que eles faziam enquanto encarnado, se sentiam bem enganando as pessoas. Como é que esse espírito vai chegar no mundo espiritual? Do mesmo jeito, né? Por mais que a gente diga que não, eu faço isso, faço aquilo, porque eu estou sendo influenciado por um espírito. Tem muita gente que diz isso. Muitas vezes a gente fala isso. Eu fiz eu fiz isso que não é certo, mas é porque